Você sabia que o uso contínuo de telas, smartphones, tablets, TV, computadores pode causar alterações significativas no cérebro do seu filho ou da sua filha? E que, além disso, pode interferir de modo significativo na capacidade de aprendizagem dessas crianças? Olá, eu sou a Rose e vou compartilhar com vocês conhecimentos sobre desenvolvimento infantil com base na arte e educação, na neurociência e na psicomotricidade. Hoje eu trago aqui um assunto muito sério, muito delicado e pouco falado. Nesse tempo de pandemia, as crianças acabaram tendo um acesso muito grande a telas e isso intensificou o uso da tecnologia por parte das crianças e adolescentes. E muitas famílias não sabem o impacto que isso pode ter sobre a saúde global da criança. No entanto, os profissionais da educação, da saúde mental, da saúde física da criança estão sim preocupados com essa questão e hoje vocês vão saber um pouquinho por quê. Por ser um assunto complexo e cheio de nuances, eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre este assunto. E no vídeo de hoje vocês vão saber um pouquinho sobre como o cérebro da criança é afetado pelo uso excessivo de telas e também vão saber um pouquinho como regular o tempo de acesso da criança de acordo com cada faixa etária, segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu já inicio falando que a ideia desse vídeo não é fazer com que a gente pense que precisamos voltar para a idade da pedra. A tecnologia está na nossa vida de maneira definitiva e é inegável a importância dela no nosso contexto social. E é importante a gente entender os usos e os benefícios da tecnologia e, ao mesmo tempo, trazer para as crianças um modelo de melhor utilização dela. Ou seja, é importante sim a criança entrar em contato com a tecnologia, no entanto, a gente precisa ter uma noção para compreender como fazer o melhor uso disso sem prejudicar a saúde física e mental da criança. A criança é um ser em desenvolvimento. O cérebro da criança está amadurecendo e o nosso cérebro só estará completamente amadurecido ali no início da vida adulta, por volta dos 20 e 21 anos de idade. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos está fazendo uma pesquisa com crianças e adolescentes relacionada ao tempo de uso de telas por essas crianças e adolescentes. E eles já começaram a apresentar alguns dados prévios dessa pesquisa e esses dados são alarmantes. Então eu vou trazer aqui para vocês esses 5 dados mais básicos dessa pesquisa para que a gente possa analisar um pouquinho. O uso excessivo de telas provoca o afinamento do córtex cerebral. Esse afinamento ele acontece de acordo com o decorrer da idade. No entanto, nas crianças que têm acesso ao uso de telas constantemente, ele acontece precocemente. O córtex cerebral, ele é uma das nossas partes evolutivas mais sofisticadas e ele está em amadurecimento na criança. Ele é responsável pelo processamento de informações que nós recebemos dos nossos sentidos e, se a gente leva em consideração que o cérebro da criança está em desenvolvimento, é preocupante uma redução na capacidade de recepção e processamento das informações sensoriais. Também tem um outro estudo sendo realizado pelo neurocientista francês Michel Demurgy, que é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, onde ele aponta a diminuição de QI das crianças que são expostas a telas por muito tempo. Ele escreveu um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, que eu achei em espanhol e em francês, e onde ele relata que é a primeira vez na história que a geração atual tem um QI inferior ao da geração anterior, para vocês verem a gravidade da situação. Mas voltando à pesquisa do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, nós temos um segundo dado que também é bastante preocupante. Há uma aceleração do envelhecimento cerebral nas crianças que são expostas a telas por períodos muito longos.
que a gente pode ter como um fator determinante para a diminuição do QI, uma vez que os processos de memória, atenção, processamento de informação são reduzidos quando há envelhecimento cerebral. Os dados apontam também que há uma liberação maior de dopamina no sistema de recompensa da criança quando ela está em contato com jogos e redes sociais. E o nível de dopamina encontrado no cérebro das crianças é equivalente ao que acontece no cérebro durante a utilização de drogas pesadas como cocaína, por exemplo. Esse dado da pesquisa está diretamente ligado à inclusão da dependência de jogos virtuais e videogames como doença mental no Código Internacional de Doenças, que vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2022, a CID-11. Voltando mais uma vez aos dados da pesquisa do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, também foi encontrada uma relação entre o tempo de exposição a telas e o baixo desempenho em linguagem e matemática por parte dos estudantes. E isso acontece por quê? Porque as estruturas cerebrais que estão relacionadas à organização do raciocínio lógico-matemático e à linguagem no cérebro da criança são formadas a partir da experiência concreta. O corpo precisa viver a experiência concreta para que ele adquira os dados físicos para abstrair e formar então o raciocínio lógico-matemático e a linguagem. E quando a criança passa muito tempo na frente das telas, ela acaba por se mover menos, ter menos experiências concretas, o que vai culminar aí num déficit tanto no raciocínio lógico-matemático quanto na linguagem. E aí, se a gente acrescentar isso, o envelhecimento precoce do cérebro e o afinamento do córtex, a gente vai ter uma criança com muitas dificuldades de aprendizagem. E um último dado que esse estudo trouxe é que as habilidades aprendidas em jogo não são trazidas para a realidade. Eles fizeram como? Eles colocaram uma criança empilhando blocos em um jogo e depois eles colocaram essa criança para empilhar blocos reais. Só que ela não conseguiu fazer. Ou seja, as habilidades aprendidas em ambientes virtuais não são transpostas para situações reais. E o que a gente pode perceber disso? Mais uma vez, como eu disse anteriormente, a criança aprende pela experiência concreta. A experiência no jogo não é uma experiência concreta. E o sistema de integração de realidade virtual e realidade concreta no cérebro da criança ainda não está integrado. Então, a criança não transpõe uma habilidade de um ambiente virtual para o ambiente real. Em relação às faixas etárias e ao tempo de utilização recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de 0 a 2 anos, a recomendação é 0 minutos por dia. Por quê? Porque a criança nesse período está com o seu desenvolvimento cerebral num estágio muito intenso e ao mesmo tempo muito frágil. Muitas coisas podem acontecer nesse período de 0 a 6 anos, mas sobretudo de 0 a 2, que vão interferir no processamento desse cérebro ao longo da vida. Do 0 aos 2 anos nós temos uma base muito sólida sendo formada e é importante que a criança tenha experiências concretas, que ela experimente o máximo possível o ambiente para que ela consiga formar essas estruturas de forma saudável. Já para as crianças de 2 a 6 anos, que ainda estão numa fase delicada do desenvolvimento, mas já estão um pouquinho mais estruturadas, o recomendado é no máximo 1 hora por dia. E para os adolescentes, para as crianças a partir de 6 anos até adolescentes, o recomendado é no máximo 2 horas diárias de utilização de aparelhos com telas. Bom, então neste vídeo você ficou sabendo um pouquinho sobre o impacto que o uso excessivo de telas pode causar no cérebro das crianças e adolescentes. Ficou sabendo os 5 principais pontos críticos apontados pela pesquisa do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Primeiro, o afinamento do córtex cerebral. Segundo, o envelhecimento precoce do cérebro. Terceiro, a possibilidade de vícios, de compulsão e dependência
de redes sociais e jogos. Quarto, baixo desempenho nas atividades de matemática e linguagem. E quinto, as habilidades adquiridas em ambientes virtuais não são transpostas para a vida real. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Um vídeo preocupante, alarmante, mas que pode ser o start para que a gente consiga estabelecer uma relação diferenciada com as crianças e adolescentes nesse período. Qualquer dúvida ou questionamento é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. E se esse conteúdo trouxe uma luz para sua cabeça e para o seu coração, deixa o seu like, curte o canal e compartilha o conteúdo com seus amigos. Um beijo e até a próxima!